Olá, bem-vindo a mais um Olhar de Líder, programa de entrevistas do broadcast da Agência Estado. Hoje quem está conosco é João Nogueira Batista. Ele é CEO da Marisa, que passa por um momento de reestruturação. A Marisa comunicou em fevereiro desse ano que contratou a BR Partners para ajudar na renegociação de dívidas de 200 milhões de reais que venciam no curto prazo. Participou também desse comunicado a Galeazzi Associados, que ajuda também no processo de reestruturação da empresa. Tudo bom, João? Como que estão as coisas ali na Marisa agora? Tudo bem, Thalita, obrigado pelo convite. Estão muito bem, eu diria. Acho que a gente já passou a fase mais difícil da reestruturação que você mencionou. Estamos no caminho certo, acredito que e o time bastante entusiasmado aí com as novas perspectivas, com a nova fase. Então vai ser um prazer falar um pouco sobre isso aí com você hoje. Muito bom. Bom, então para começar, acho que a gente pode falar um pouquinho desse contexto todo do varejo, que levou a Marisa a precisar se reorganizar, basicamente. O que você acha que tem causado isso no setor, João? Não, o varejo sofreu como um todo já desde o ano passado, com a crise macroeconômica que vinha no final dos últimos 2 anos do governo passado, elevadíssimas taxas de juros reais, então isso tudo foi afetando do ponto de vista sistêmico a economia e principalmente o varejo, que sempre sofre primeiro, o primeiro impacto quando tem a queda o efeito renda, diminuição de renda da população, etc. Então, e aí o varejo também estava todo envolvido na parte de crédito ao consumidor, financiamento dos clientes, e tinham montado suas próprias estruturas bancárias, etc. Então também sofreram o processo de forte que teve no final do ano passado de inadimplência, e necessidade de fazer provisão para devedores duvidosos, etc., que isso todo esse mecanismo é muito controlado pelo Banco Central de forma muito eficiente, mas é um processo rígido, Então essa combinação de coisas estava afetando a performance do setor varejista. E aí, para simplificar tudo, para facilitar a vida de todo mundo, em janeiro explode a crise da Americanas, que aí joga no varejo a tinta reputacional, da crise reputacional. Será que todos faziam a mesma coisa? E aí tem o efeito manada, os bancos todos se retraem, não querem ser o último a ficar, então todo mundo sai ao mesmo tempo. Aí você dá um chamado em inglês squeeze de crédito final, Então aí realmente a situação de todos os varejistas ficou muito, muito complicada, inclusive da Marisa. E aí o mercado tem uma certa dificuldade, todo mundo, Quer dizer, o mercado de crédito, todo mundo, de separar o joio do trigo, Todo mundo assim, não, vamos lá, é tudo igual. E aí esse processo foi um processo complicado, que gerou uma crise interna na companhia, com saída de executivos e do conselho, e aí os controladores, o conselho, os acionistas contratam os assessores que você mencionou, a BR Partners e a Galeazzi, para começar essa reestruturação e me convidam nesse processo, logo no meados de fevereiro, para assumir a presidência e fazer a gestão desse processo. E como que é assumir uma empresa nessa situação? De um pouco, talvez, de confusão, muitos desafios. Você está acostumado com isso na sua carreira? Sim, é uma coisa que eu gosto de desafio, Acho mais um pouco monótono você tocar uma coisa assim, que está em voo cruzeiro, sem problema e tal, fica teoricamente mais chato, mais monótono, Então, sempre gostei de coisas que envolvem definições estratégicas, execução, gestão, liderança de pessoas, etc., etc., e complicações financeiras, tal, Mas eu estava quieto no meu canto, isso no início desse ano,
estava em alguns conselhos, tinha acabado de assumir a presidência do conselho do Porto de Vitória, né, Vports, que também era uma coisa desafiadora, porque o conselho também pode ser monótono, né? Mas também ali era uma privatização, então uma coisa interessante. Tinha acabado de assumir fazia um mês, e aí veio o convite, né? Acho que o próprio pessoal da BR Partners e outros conhecidos meus me indicaram para a família, né? Foi num sábado, eu só tive... Aí nessas coisas, uma coisa que eu aprendi e que tem dado certo até hoje, né, é de que o mais importante nessas horas é a idoneidade e a seriedade dos donos, dos controladores, né, quando a gente fala de empresas de capital aberto, né? Fora o fato de que a Marisa é uma marca emblemática, mesmo que você não compre na Marisa, você sabe o que é a Marisa, acompanha, são 75 anos de história, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar, é uma marca respeitada. E aí a única coisa que eu fiz de um sábado para domingo, a due diligence que eu consegui fazer foi sobre a idoneidade e o caráter dos controladores. E só ouvi coisas boas, né? Então isso me animou no sentido de que, bom, então junta as duas coisas, né? A força da marca com a seriedade dos acionistas, deve ser possível, né? E para mim era uma grande novidade no sentido de que eu sempre fui mais ligado eu vim do setor financeiro, para o setor público, setor financeiro, depois um pouco de infraestrutura, indústria, né? Mais capital intensiva, né? E aqui era uma coisa mais varejo. Eu nunca tinha tido uma experiência em varejo, né? Que é um negócio diferente, né? E então tinha esse desafio também, Paulo. Alguns me perguntaram, nossa, você não entende nada de varejo? Eu falei, mas não é importância, a gente aprende, né? E gestão de empresas é um pouco... A receita e as coisas principais são muito parecidas, independente do setor, né? Claro que cada setor tem suas especificidades, você precisa ter na sua equipe as pessoas os especialistas, né? E aí vocês chegaram, depois de quanto tempo, no plano de redução de custos, assim, desde que você chegou? Não, você então foi, uma coisa que estava muito setor? claro para mim, assim, quando eu olhei primeira lida nos números da empresa, e a própria conversa com os acionistas estava muito claro para eles também, então isso, né, eu me lembro na conversa, nós falamos sobre isso e estava claro para eles, que a empresa não tinha um problema de vendas, ela tinha um problema de custos. Ela tinha um resultado, uma margem chamada margem bruta muito alta, na faixa de... Tinham feito um processo de reestruturação na área comercial bem sucedido e tinha uma margem bruta na faixa dos 50%, né? Então era espantoso você olhar o número e ver que lá embaixo não sobrava nada, né? Ao contrário, tinha prejuízo, não gerava caixa. Então, obviamente, o problema estava em custo, né? Então, o grande desafio disso é você fazer a reestruturação, reduzir custos sem machucar a venda, sem machucar o cliente, né? Então, esse aqui é o desafio no varejo, porque aí a ponta do mercado é muito, né, você sente na hora, né? Então, isso estava... Como estava claro para todo mundo, também facilita. Então tá bom, então vamos cortar custo. Agora como, quais, aonde, né? Então, e aí entra o trabalho da Galeazzi, né? Que fez um trabalho, uma imersão junto com a nossa equipe lá para identificar do parque de loja. A Marisa, no início do ano, tinha 334 lojas no Brasil todo, né? Então você tinha que identificar quais lojas, se todas as lojas, para entender o porquê que não sobrava nada na linha do lucro, né? Onde é que estava o problema, né? Então, as lojas devem ser deficitárias, né? Deve ter algum problema. Quais são? Que lojas são essas, né? E quais cortar, né? Então a gente foi discutindo critérios, né? Então os primeiros critérios foram, olha, vamos olhar, tinha loja, me lembro que deu 25 lojas, tinham margem de contribuição negativa. Não é geração de caixa, não, margem de contribuição. Então é grave, né?
Então assim, elas custavam mais do que elas entregavam, basicamente. Elas tinham prejuízo na venda, a margem de contribuição era negativa, né? Então essas, obviamente, isso de forma sistemática. Então, 25, você até se pergunta por que elas estavam abertas ainda, né? Então, isso é a parte mais fácil. Bom, então tá bom, tem que fechar as 25 lojas. E o que mais? Isso não resolve. Aí fomos examinando, loja a loja, geração de caixa, né? Você analisa o mercado onde ela está inserida. Tinha muita cidade ou muito lugar que a gente tinha mais de uma loja, então qual é a possibilidade de conversão? Você fecha uma, qual a sua capacidade de converter os clientes da outra loja para a loja que fica, e assim vai, né? E neste universo, nessa análise, a gente acabou definindo, com apoio total do conselho, dos acionistas, que a gente tinha que fechar 92 lojas. Né? E aí Então aí a gente parte para o exercício de fechar essas lojas. Né? Só que isso requer investimento. Né? Você tem que gastar dinheiro. Né? Infelizmente tem custos de demissão de pessoal, tem problemas de discussão com os proprietários, devolução, você tem que reformar, botar o imóvel no mesmo estado que você recebeu, porque tudo imóvel alugado. A Marisa tem aquela expressão em inglês asset light, ela não tem ativos, ela aluga tudo. Né? Uhum. Então, tem que negociar com os proprietários, etc, etc. Né? Então, você tem investimentos a fazer de fechamento, logísticos, inclusive, né? Transferência de estoque. Então o fechamento de 92 lojas estava estimado a gente gastar, se não me falha a memória, 60 milhões de reais. Para uma empresa que não tinha acesso a crédito, né? Vinha de uma crise. Secou o crédito. Tá ali na época da Americana, secou tudo. Secou tudo, não tinha acesso a crédito, você tinha que fazer o investimento para fechar, senão você não gerava caixa. Aí o investimento era meio óbvio, né? Você tinha que fechar para parar de gerar EBITDA negativo, geração de caixa negativa. Então, ao fechar, você automaticamente passava a ter geração de caixa positiva, né? Da ordem de 70 milhões ano. Né? Então, era um investimento importantíssimo para ser feito. Só que a gente não tinha dinheiro. E depois também a outra parte foi examinar a estrutura, quadro de pessoal da companhia, estrutura, né? E a análise indicou que a gente tinha excesso de gente em algumas áreas, né? Então, infelizmente, a gente tinha que também fazer um enxugamento, não adianta só cortar a loja, tinha que fazer um enxugamento também, né, no escritório central, né? Até para permitir que a parque de lojas permanecesse também intacto, porque se você não corta no escritório central, você ia ter que cortar mais na ponta das lojas, né? Então, esses foram as duas áreas centrais. Isso, a redução do chamado despesas gerais era da ordem, requeria um investimento também da ordem de uns 35 milhões. Então, uma empresa que não tinha acesso a crédito, tinha que gerar quase 100 milhões para fazer esse investimento, né? E nós decidimos fazer, porque era ou faz ou... E de onde que vocês tiraram esse recurso? Então, daí foi a outra parte do desafio, foi fazer isso em parceria com os nossos fornecedores e os proprietários de lojas, né, que são nossos parceiros também de aluno, né? Isso é uma outra vantagem de uma empresa como a Marisa, que está aí há 75 anos, tem relações de confiança muito grande com os seus fornecedores, né? E os proprietários de imóveis. Então a gente conseguiu renegociar esse passivo, né? E também renegociar os aluguéis, os pagamentos dos aluguéis, e fomos com isso gerando caixa, junto com a venda, que continuava boa, porque a empresa continuava vendendo bem, dentro do cenário do varejo, né? Mas vendendo. Então, geração de caixa própria, mais o financiamento indireto dos fornecedores e os proprietários, fez com que a gente fosse conseguindo caixa para ir fazendo esses movimentos, né? É claro que você não gastou tudo de uma vez, né? Nós fizemos isso ao longo de
Acho que o processo de fechamento de lojas demorou uns 4 meses. A parte de redução de pessoas foi ao longo do período, né? Então, mas o grosso foi mais para o meio do ano. E então a gente foi fazendo isso com capital de giro próprio, digamos assim, né? E porque a renegociação da dívida, né, que a BR Partners, a gente rapidamente identificou no começo que também não tinha muita vantagem, quer dizer, não tinha como gerar nenhum resultado expressivo, porque o endividamento que você mencionou de curto prazo, de 200 milhões, é todo concentrado no curto prazo e com garantia de recebíveis, né? Ou seja, não tinha muita margem então para os negociar bancos não tinham isso. nenhum incentivo para né, serem chamados para uma renegociação branca, né? Não tinha como chamar os bancos numa sala, falar, meus amigos, temos um problema em comum. Como se fosse uma extrajudicial, assim. Temos um problema em comum, né? Vamos reperfilar aqui para dar tempo da gente executar, né? Não foi possível fazer isso. Eu rodei os bancos todos, pedindo crédito, explicando qual era o projeto. Isso que eu estou te contando aqui, eu falei para todos os bancos, né? Contei a história. Todos achavam o máximo e tal, mas volta aqui quando, né? O recado implícito era volta quando você tiver executado, né? E agora que você executou essa parte, a conversa mudou? A conversa já mudou, né? É claro que o processo de reversão de expectativas é um processo lento, né? O varejo ainda está machucado, ainda tem questões que geram sombras sobre a performance do varejo. Então, né, é todo mundo meio cauteloso, mas o pessoal começa a reconhecer que de fato nós estamos entregando, né? Então a gente começa a ter, até brinquei com os bancos começam a ir na Barra Funda nos visitar, né? Então já foi mais Barra Funda é a sede da É a Marisa. sede da Marisa, né? Aliás, uma sede lindíssima, quem quiser conhecer, você precisa conhecer aqui pertinho, né? E um prédio, né, icônico, né? Então, agora os bancos, ontem mesmo tive reunião com bancos lá na sede, outros vão agora, a gente já continua indo também, né, nos bancos, mas já começa a mudar, né? E esse é um processo que é lento, né? Mas as pessoas percebem que a gente está entregando de fato, né? E isso é fundamental, né? Não adianta prometer, tem que entregar, e a gente está entregando, né? Então, até agora... E a gente também já está numa agenda positiva também, porque a agenda de fechamento de loja não deixa de ser percebido por alguns como uma agenda negativa, né? De fato porque é uma coisa chata, né? Embora ela crie valor, né, ela envolve pessoas, né, é chato, né? É triste muitas vezes. Eu fui em algumas lojas que iam fechar, me despedir das pessoas, agradecer, porque é complicado mesmo, né? É um processo difícil, né? Então, assim, agora a gente está numa agenda positiva, né? A gente tem anunciado várias parcerias que a gente, aliás, também prometeu lá no começo, né? E eu sempre disse isso, a Marisa só tem... A crise que a Marisa estava em fevereiro era muito forte. E se não fosse a força da marca Marisa, né, ela não teria aguentado, né? E isso a gente tem experimentado na prática e cada vez mais eu me convenço que essa análise lá na partida é verdadeira, né? Porque é impressionante, assim, a gente lá em fevereiro, março, a gente, vamos também gerar receita fazendo parcerias para a venda do que a gente chama do balcão Marisa, né? Afinal de contas, você tem, né, agora 245 lojas, em vez de 334, mas, né, no Brasil inteiro, uma penetração muito forte, principalmente nas mulheres, na faixa de renda aí de classe C a B, né? Então, tem muita gente que quer explorar e não tem acesso a esse mercado. Você montar uma força de venda para acessar esse mercado é um investimento muito grande, né? Como que você dividiria, então, essas duas partes do plano, né? Teve primeiro a redução
E recentemente vocês começaram de fato a fazer essas divulgações de ganho de recentemente não, porque a gente vem receita, trabalhando em paralelo nisso, né? Tá. A gente, ao mesmo tempo que a gente ia executando a reestruturação, a gente já ia trabalhando, identificando quais seriam os potenciais parceiros. Claro que também esses potenciais parceiros também estavam pagando para ver, né? Será que vai fazer um casamento, vai associar a sua marca, por mais forte que a marca da Marisa seja, tem que ter garantia de que a Marisa vai sobreviver, né? Mas a gente foi conversando com vários e assim, agora as parcerias estão saindo, porque essas pessoas também perceberam que a Marisa veio para ficar, passou, já superou a crise e a gente começa então a assinar parcerias de longo prazo, né? Então a Credit System foi uma parceria de 15 anos, né? A Credit System que assumiu os serviços A parte financeiros dos serviços financeiros. Marisa. A Demicon, um contrato de 5 anos, né? Que é a parceria de Para o seguros consórcio Marisa, né? Já fechamos também bom, para preparar isso, para poder vender o balcão, né? Ter parcerias, a gente precisava fazer uma plataforma tecnológica, né? Eficiente, né? Porque como é que que não adianta você achar que os vendedores nas nossas lojas vão ter tempo ou cabeça para vender tanto produto além da própria roupa, né? Tá certo que é o principal, né? A vender moda, né? Então, a gente tinha que criar um mecanismo tecnológico, digital, para combinar com a nossa estrutura física de lojas para viabilizar isso. Só que eu também não tinha dinheiro para fazer uma plataforma tecnológica. Então a gente encontrou um parceiro, que é o pessoal da Oi Insurance, que tem uma plataforma e uma gestão de experiência do cliente muito, muito legal, e fizemos uma parceria com eles. Já está com tudo pronto, a gente só conectou, né? Então eles vão ser o nosso back-office tecnológico, né? Aí com isso a gente começou a acelerar também as parcerias, né? A ideia é que a gente tenha, não vai ser amanhã, mas que a gente tenha até o final do ano, se Deus quiser, a gente tenha totens em todas as 245 lojas, né? Que a cliente pode entrar lá e acessar, comprar seu seguro alto, comprar o consórcio, comprar o plano de saúde e assim vai, né? E o vendedor vai basicamente precisar só orientar e não precisa fazer a venda direta, né? E aí, então, em resumo desses meses, de fevereiro para cá, então, ou desde Você viu que eu trabalhei muito, né? Nós trabalhamos muito. Em resumo desses meses, vocês conseguiram fazer uma redução de custos de quanto e uma expectativa de aumento de receitas por todas essas parcerias de quanto? Quando a gente divulgou os números do primeiro semestre, né? A gente fez até um proforma para as pessoas poderem entender o balanço. E o total de despesas que a gente chama não recorrentes, que são esses investimentos todos, e consultorias, etc., fechamento de loja, tá? Deu 120 milhões. Que a gente no proforma exclui esse efeito para poder ficar mais fácil de visualizar qual é o efeito da própria reestruturação nos números da empresa, né? E essa comparação é muito positiva, né? Então, por isso que a gente acha que... É por isso que as expectativas estão lentamente sendo revertidas, porque as pessoas entendem isso, né? O mercado acionário não entendeu tanto ainda, né? Mas aí também tem outros efeitos sobre o varejo que dificultam, né? A gente até fez semana passada, acho que um guidance para dizer como é que nós estamos enxergando o ano de 2024, para facilitar para as pessoas entenderem os efeitos da reestruturação, né? Mas comparando o primeiro semestre com o semestre do ano passado, né, a gente já tem um EBITDA positivo, com 46 milhões, né? Uma receita também de quase 1 bi, comparado, que é muito parecida com a receita do primeiro semestre do ano passado, né? O canal digital já positivo, porque o canal digital também era desequilibrado, gerava
caixa negativo e era capital de giro negativo, também já está reestruturado, super eficiente, gerando caixa. E a dívida líquida diminuindo, porque aí nesse processo, a gente mencionou que não tinha acesso a crédito, a gente ainda tinha um problema em paralelo, que era o problema da situação do nosso banco, da nossa financeira. Que era o M-Bank. O M-Bank. Então, aí, como todos os varejistas, sofreu muito, a gente falou no começo, nas provisões para devedores duvidosos, etc. Então, no início do ano, quando a gente entrou, o banco estava desenquadrado dos índices regulatórios impostos pelo Banco Central, né? Então, tinha mais esse problema, né? Então, grave, né? Porque aí a gente não teve saída, que a gente teve que capitalizar o banco com 90 milhões para reenquadrar. Fizemos um plano com o Banco Central, a gente discutiu com eles. A equipe do Banco Central é nota 10, assim, altíssimo nível no serviço público, né? Então a gente tem uma conversa super séria, né? E a gente criou um programa de enquadramento da financeira em 180 dias, que exigia uma capitalização de 90 milhões imediatamente. Que veio da família fundadora. Que aí, como a gente não tinha acesso a crédito, veio dos acionistas controladores, né? Que aportaram, fizeram um empréstimo para a Marisa, que capitalizou no banco, né? E é um empréstimo de longo prazo, mas mas veio da família controladora. E aí, mas o plano, além disso, previa toda uma reestruturação societária do braço financeiro, que a gente fez no meio dessa confusão toda que eu já te relatei aqui. A gente teve que fazer isso também, porque os números porque a gente no braço financeiro tinha 3 empresas, a Holding, M-Bank, tinha a M-Pagamentos e a M-Cartões. Isso tudo era muito embaralhado, né? Então a contabilidade não era transparente até para o próprio regulador, né? Num determinado momento até tiveram que passar a fazer um chamado reporte para o regulador como conglomerado, juntando todas as empresas ali, embora elas não fossem financeiras, né? Então a gente falou, vamos limpar porque senão ninguém consegue entender os números do banco, né? Então, aí fizemos uma cisão, uma reestruturação, a separação total de todos, que a empresa de cartões também tinha atividade financeira. Então, isso tudo foi arrumado, concentrado tudo no banco. A empresa que era de cartões passou a se chamar M-Serviços, hoje ela só se dedica a administrar as parcerias, a administrar o balcão, né? Que a gente conversou antes, né? E o banco, então, se concentrou em financiar a venda para clientes e para fornecedores. E a gente combinou com o Banco Central mais uma capitalização em agosto, que a gente conseguiu fazer, mas aí foi com o dinheiro da Marisa, mais 30 milhões. Então, aí já fruto da reestruturação toda, que a gente já estava gerando caixa, a gente consegue fazer um investimento de 30 milhões no banco, né? E eu queria aproveitar e aprofundar um pouquinho esse tema, porque vocês fizeram uma mudança significativa agora no M-Bank novamente, né? Com um novo parceiro de crédito. Isso, porque aí em paralelo, eu estou te falando, são as coisas, tudo anda em paralelo. A gente já tinha identificado então, negociamos com o Banco Central esse plano e executamos, só que nesse meio do caminho, para se ajustar e se enquadrar em Basileia, você tinha que pisar tinha que parar com o empréstimo pessoal. Eu falei, não faz sentido nenhum, a gente perdeu muito dinheiro fazendo empréstimo pessoal, ganhamos no passado também, mas a PDD foi muito na paz. Eu não vou ficar competindo com o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, dando empréstimo pessoal, né? Vou acabar fazendo bobagem, como foi feito, né? Perdeu-se muito dinheiro no final. Então, mas quando você começa a fazer essas coisas, né, e ter que enquadrar, desacelerar, você começa a machucar o cliente, né? O teu cliente que está comprando na loja. Que depende do crédito para conseguir. Aí você tem que cortar o limite dele no cartão de crédito, reduzir. Então, a gente vê as reclamações que a gente tem, tanto no nosso saque quanto quando a gente mede o NPS, né? A gente vê que a maior reclamação era sempre no serviço do M-Bank, a parte de crédito, né?
Então, em paralelo, a gente tá bom, vamos ajustar o banco, mas a gente não vai ser banco. A gente precisa vender o banco. Ou criar uma parceria, né? Ou vender o balcão, né? E aí, se você alugasse ali para outra pessoa operar para você. Isso. E aí a BR Partners foi essencial, porque eles em paralelo foram discutindo com diversos parceiros, a gente acompanhando e acabamos conseguindo provavelmente o melhor parceiro possível, né, que é a Credit System, que com isso a gente consegue fazer então que toda atividade de crédito e cartão a gente cede com exclusividade para a Credit System explorar com o capital dela, né? Eu não preciso mais me preocupar como Marisa em capitalizar banco, em conceder crédito, isso eu dou para quem entende. A Credit System faz isso há 27 anos, de forma super eficiente, né? Tem parcerias, nasceu do varejo, conhece o varejo, né? Então é uma parceria perfeita, fizemos um contrato de longo prazo, 15 anos, quer dizer, a gente fez um MOU vinculante, estamos agora na fase de finalização do contrato definitivo, mas isso tira todo o risco regulatório que né, pairava sobre a Marisa também. Então, do ponto de vista da reestruturação, a gente tira esse problema, porque lá no começo do ano, se a família não tivesse botado o dinheiro, o Banco Central tinha intervido, liquidação do banco, né? E a Marisa provavelmente quebraria, tá certo? Porque aí a crise reputacional que vinha de janeiro, né, que a gente mencionou no começo, seria impossível a Marisa sobreviver, né? Então a gente tira agora, com essa parceria, a gente tira esse risco regulatório do braço financeiro, não precisa mais alocar capital para isso e vamos atender melhor o nosso cliente via Credit System, né? Perfeito. E você mencionou que no último balanço vocês tiveram que fazer um proforma ali, colocando os números sem os efeitos desses gastos extraordinários que vocês tiveram para reorganizar a empresa. Uhum. Quando que a gente vai poder ver nos números da Marisa esse balanço já limpo 2024. De todos esses custos? 2024. Quer dizer, quando a gente publicar o balanço de 31/12 deste ano, né, eu ainda vou provavelmente fazer um proforma, que eu vou tirar o mesmo efeito que ocorreram nos primeiros 6 meses, né? O efeito no segundo semestre é muito menor, ele está concentrado no primeiro semestre, né? Mas, assim, limpo, né, é o balanço de 2024. Por isso que a gente deu guidance para os números de 2024. Perfeito. E aí, então, você falou que isso tem melhorado o ambiente de negociação. Mas, se eram 200 milhões que venciam em 12 meses, a dívida principal ali, na verdade, a Marisa já foi pagando esses valores, né? Sim, a dívida bruta hoje está na faixa de 210, porque a gente tem a dívida de 90 milhões dos controladores, tá certo? Uhum. Que foi usado para capitalizar o banco lá, né? Mas a dívida com o mercado, que era 200 no início do ano, hoje está em 120, 116. Então a gente veio amortizando. Os bancos estão no processo de reversão de expectativas, os bancos também estão vendo que a gente pagou, né, em dia, né? Então eles começam a ver de fato, a gente tem que separar o joio do trigo, né? Então a dívida hoje com o mercado caiu, cerca de 80 milhões, números redondos, né? E é claro que a gente tem um passivo maior com os fornecedores, fruto, né, daquilo que eu expliquei no começo, mas isso tudo a gente inclusive antecipou, em função da melhora da performance, a gente antecipou parte dos vencimentos com os fornecedores que eram para o ano que vem, antecipamos para esse ano também. Então a gente... E agora com a operação dessas parcerias todas, né, principalmente a da Credit System, a gente acaba também, por isso que eu usei a expressão quando a gente divulgou, que era transformacional. A transformacional não só porque a gente passa a dar crédito melhor via Credit System para os nossos clientes e que a gente também tira o risco
regulatório do banco sobre a Marisa, a gente também equaciona a dívida de curto prazo, né? Então, porque tem uma entrada de dinheiro nessa parceria, né? Tem a entrada de recursos na parceria, mais o que sobra ao longo de um ano da gente liquidar as operações do banco, né? Que a gente fica com a carteira antiga, vai receber a carteira antiga. O banco tem hoje, fruto das capitalizações todas que a gente fez, mais recebimento de carteira, tem uns 300 milhões em caixa no banco, né? E com mais 400 milhões da carteira, que a gente vai ter que fazer o chamado run-off, né? Da carteira, que ficou conosco, para pagar um passivo, que é o dinheiro captado em CDB, que é de 600. Então, você tem ali uma sobra da ordem de 100 milhões de reais, né? Então, tudo junto, a gente equaciona também a estrutura de capital, zera. Ao final de 24, a gente, tudo mais constante, a gente teria uma dívida zero, né? Que é, do ponto de vista de agregação de valor, não é legal, né? Você ter alavancagem zero, do ponto de vista da remuneração do investidor, não é bom, né? Mas, do ponto de vista de reversão, se o mercado de crédito entender isso, né, eles rapidamente vão perceber que nós já viramos jogo. E aí, o que você vai fazer se o mercado de crédito voltar a te olhar com outros olhos aí, então? Nós vamos fazer o financiamento do capital de giro normal, que toda companhia precisa, né? De acordo com o nosso ciclo, né, de financiamento da venda, né? E vamos também, a gente também tem investimentos a fazer, você tem sempre investimento a fazer, né, a gente tem que otimizar o parque de lojas remanescentes, reformar, investir, porque ninguém investe nas lojas há algum tempo, né? Então a gente vai ter também um passivo normal, só que vai ser um passivo alongado, a gente espera, pode ser que seja sonho, mas eu acredito sinceramente que a gente, final desse ano, início do ano que vem, a gente pode estar vendo uma emissão no mercado de capitais de debêntures da Marisa. Final? Desse ano ou no início do ano que vem, primeiro semestre do ano que vem, eu acho possível. Em algum momento o mercado vai enxergar realmente, nós viramos o jogo, né? A situação macroeconômica tende a melhorar, né? Os juros vai baixar mais um pouco, né? A perspectiva para o juro real, para os juros de Selic, acho que no ano que vem é uma coisa de 9%, 10%, né? Então isso ajuda o varejo. Essas discussões todas sobre reforma fiscal e o orçamento do governo devem estar equacionadas, né, positivamente, né? E também a questão que é outro problema do varejo, a questão da taxação dos importados, né, também deve estar resolvida em algum momento. Então, assim, tudo isso criará um cenário mais positivo para que a gente possa, inclusive, e aí as parcerias já vão estar funcionando, o Credit System já vai estar operando, e a gente vai, né, porque agora a gente anunciou várias parcerias, mas elas têm que, né, passar a funcionar. Como é que chama isso? Os incrédulos falam assim, não, ótimo, mas vamos esperar os primeiros meses de operação. Tudo bem, mas acho que até o final do ano, início do ano que vem, isso vai estar tudo funcionando, né? Então, para terminar aqui a nossa conversa, você tocou num ponto sensível, que é a taxação de importados. Teve uma mudança na regulação do pagamento de imposto sobre produtos importados por plataformas digitais estrangeiras. O governo lançou o Remessa Conforme, que passou inclusive a valer recentemente, né? E há uma expectativa do setor para que haja uma equalização, pelo que eu entendo, né, da cobrança de impostos entre as varejistas nacionais e essas plataformas que chegaram recentemente. Vocês têm uma perspectiva de quando isso deve estar equalizado? A gente já teve mais otimista em relação a isso, né? A gente já achava que isso ia ser resolvido no primeiro semestre, né? Até depois das primeiras reuniões que a gente teve com o ministro da Fazenda, mas o assunto é complexo e teve suas repercussões, né?
Então ele está fazendo e o Ministério da Economia estão fazendo um processo estruturado, né? E a gente espera a qualquer momento que a gente seja chamado, né, as associações de classe, para uma reunião com o ministro da Economia e o secretário da Receita, para definir exatamente qual é a alíquota que vai prevalecer, né? Eu até teve um evento recente num banco, semana passada, em que o secretário da Receita fez a abertura do varejo, né, um evento do varejo, e ele mesmo disse que agora, por causa do remessa conforme, eles tinham todos os dados e a inteligência necessária agora para levar para o ministro uma proposta de tributação e que o ministro estaria chamando as entidades de classe para essa conversa, né? Eu acredito, o assunto é tão, como é que é a palavra que eu vou usar? É tão óbvio, né? Que é difícil acreditar que que essa isonomia, porque não é, trata-se de isonomia, ninguém está pedindo privilégio nenhum. Então as pessoas têm que entender que o setor de varejo brasileiro está pedindo igualdade de condições de competição. Pode entrar quem quiser, pode vir o competidor que quiser, estrangeiro, pode surgir novos nacionais, não tem problema, mas tem que ser em condições de competição isonômicas, né? Só para a gente lembrar aqui, o remessa conforme permite que essas empresas sejam isentas do imposto de importação, contanto que elas se enquadrem em uma série de outras regras, inclusive pagamento de ICMS, que daria uma alíquota de 17%. 7,5%. Mas as empresas do varejo têm estudos que indicam que a carga tributária de quem gera emprego e está estabelecido no Brasil é da ordem de 90%. Das varejistas nacionais, né? Então, o importado está trabalhando em condições não isonômicas, favorecidas, né? Mas o problema é anterior, vem do governo passado, né? A situação era pior ainda, né? Porque você tinha, eu sempre falo isso e as pessoas às vezes reclamam, chamam de contrabando, mas de fato era um contrabando, né? Porque a legislação era muito clara, né? Que a famosa cota, né, dos $50 era para pessoas físicas. Que era a cota que era isenta de imposto. Que era isenta de né? imposto, que era cota sem fins comerciais. Então era, sei lá, você tinha um parente nos Estados Unidos que queria te mandar um presentinho, pode mandar, abaixo de $50. Acho que isso foi no governo Fernando Henrique, se não me falha a memória, que instituíram essa isenção para importação até $50. Muito bem. O que fizeram? E com isso chegaram a roubar 16% de market share das varejistas brasileiras em 3 anos. Fizeram um esquema primeiro o próprio secretário da Receita já falou isso, então eu não estou falando nada demais. A gente já sabe disso há mais tempo. Ele tinha um testa de ferro, tinha um chinês lá qualquer, pessoa física, que eu não me lembro o nome. Todas as faturas vinham no nome dele, não vinham no nome das empresas chinesas, vinham no nome dele, né? E porque eram só pessoas físicas que podiam usufruir da isenção até $50, né? E vinham aviões lotados, porque qualquer brasileiro que comprasse lá, as compras eram picotadas para respeitar o limite de $50. Então, você comprava lá qualquer coisa na plataforma asiática, R$1.000, R$500 e tal, vinha tudo, você recebia vários pacotes, né? Então é impressionante, Isso foi um estudo do IDV, do Instituto de Desenvolvimento do Varejo. Vinham aviões, acho que a cada 15 dias, 3 aviões abarrotados de pacotes. E o governo passado simplesmente fechou os olhos, deixava rolar, até por razões eleitorais, para agradar a classe média, não sei o quê, deixava rolar. E isso me foi contado por presidentes de empresas do varejo que eram simpáticos ao governo passado e que foram várias vezes falar no governo, com o Ministério da Fazenda, da Economia, com o próprio presidente, o antigo presidente, não sei o que e tal, e ninguém estava interessado no assunto, né? Então era um contrabando aceito, né? E agora
o que a remessa conforme fez, que aí foi formalizar isso. Então agora acabou o contrabando, agora não tem mais contrabando, agora é formal, tem a isenção. Quem se cadastra lá passa a ter o direito à isenção. Acho que até acabaram formalmente com a cota dos 50, né? Dólares. Então não existe mais essa discussão dos 50 dólares, meio que se legalizou a situação, e a única diferença foram os 17,5% do ICMS, e agora é que vem, e o governo está prometendo, não faz sentido você dar condições melhores para o importado, tem que dar condições iguais, né? E os liberalistas de plantão, os liberais extremados, não venham com o argumento de que tem que abrir o Brasil um país fechado, que tem que abrir para importação. Sim, concordo, tem que abrir para importação, mas em condições iguais, né? Então, por isso que eu acho que o governo atual, e eu não tenho razão nenhuma para não acreditar na palavra do ministro da Economia, vai fazer com que essa isonomia seja estabelecida, que não faz o menor sentido você destruir empregos do Brasil, né, favorecendo, exportando empregos. Né? Ok. Então é uma coisa absolutamente racional. Né? Então eu espero que a racionalidade prevaleça. Né? Perfeito. Esse foi João Nogueira Batista, CEO da Marisa. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada pela entrevista. A gente encerra aqui o Olhar de Líder e o apoio técnico dessa edição do programa foi de Bruno Nogueirão, da TV Estadão. Até a próxima.